onde predomina a bola alta para os atacantes, explorando o contra-ataque. Então isso aí não é futebol mais hoje praticável. Isso aí pode dar certo por um período, mas depois é um futebol, no meu entendimento, perdedor. Mas tudo bem, eu não estou criticando o Abel, acho que até o Abel fez aí um bom trabalho, conseguiu com certos nabafós que tem o Internacional uma colocação extraordinária, uma colocação que nem mesmo o torcedor esperava, nós mesmos não esperávamos. Então, parabéns ao Abel, mas não dava para continuar com aquele futebol. É uma proposta nova. Agora os jogadores terão que assimilar essa nova proposta de jogo que será praticada a partir de agora pelo Ramírez. Então, é um futebol de posicionamento, e de posicionamento o que significa? Que os jogadores têm a obrigação, de obedecerem aquilo que é estudado, aquilo que é preparado nos vestiários. 2-0 para o Parma. Você foi jogador de futebol, Pato. Esse pragmatismo não é só jogar retrancado, jogar só de uma forma previsível ou de forma monorrenta, como você disse do Abel. Essa de os ponteiros esperarem, olha, ponteiro em algum tempo, acho que nem o Valdomiro esperava. Nem o Lula, que é da década de 70. Mas não é esperarem, eles podem recuarem, eles têm inclusive colaborar até o meio de campo, cercando Mas isso não é adversário. moderno. O moderno é a marcação dobrada. Não, mas o que eu quero dizer é que eles não podem vir como o Internacional no tempo do D'Alessandro, por exemplo, o meia, vem buscar bola no pé do defensor, entendeu? Então, o jogador que vai jogar pelos lados, ele vai ter que, claro que ele vai ter que colaborar na marcação, vai ter que ajudar também em cercar o adversário. Agora, não pode o ponteiro em todo momento vir buscar a bola nos pés do defensor. Aí você fica sem opção ofensiva. Esse é o problema. Tipo assim, o Everton. Tipo o Everton. Exatamente. E o Everton não era uma boa opção ofensiva? O PP, nos melhores momentos, não foi uma boa opção ofensiva? Tudo bem, Rec? Boa tarde. Tudo tranquilo, boa tarde. Pra ti, Heloísa, grande Pato. Há tempo não participava com o Pato no programa. E em relação a essa discussão, né, do jogo mais posicional... Eu tô louco pra me emocionar. É importante não fazer a confusão. Jogo de posição não quer dizer que o cara vai ficar parado no lugar esperando o tempo inteiro. Mas assim, o que se quer com os ponteiros? Quando eles aguardam um pouco mais abertos, é pra tu construir a jogada por um lado e virar ela pro cara que vai estar esperando essa bola em condições de encarar num contra um. Então tu atrai para um lado e busca o lado contrário para que aí sim esses caras tenham a condição de desequilibrar. Mas não significa que ele vai ficar o tempo inteiro ali estático. Claro. Dependendo de onde estiver a bola, de como estiver posicionado o time, ele vai ter um posicionamento pré-determinado. O que não acontece nesse estilo de jogo é o caos total. Do ponteiro vir no outro lado buscar a bola ou vir nos pés dos zagueiros. Não, isso não. Conforme o posicionamento da bola, o jogador vai ter um posicionamento pré-determinado. É mais ou menos por aí. Claro. E o futebol apoiado também, o futebol apoiado também tá defasado? Aquele de pequenas triangulações, de jogo em progressão, aquilo também tá defasado? Não, o que está defasado é as triangulações pelo lado direito, por exemplo, na época do Vacaria, do Carpegiani, do Lula, do Cláudio, do Falcão, do Valdomiro, agora com o Patrick por um lado, o Edenilson por outro, que funcionou bem em vários jogos. Mas o futebol, eu não via um troço assim tão futebol, ele vai desnorteado assim. Evoluindo, né? Ele tem mudanças constantes e aí nada impede que depois daqui 2-3 anos volte essa ideia de jogo. Acho que existem muitas tendências no futebol que é o que dá certo naquele momento, né? Então, algumas ideias são vencedoras nesse momento e aí se passa a aderir mais a essas ideias, se gostar mais dessas ideias e aí por isso a gente fala mais nessa questão de futebol moderno. Mas é que eu acho que o futebol ele vai mudando, ele vai em constante evolução e a evolução não quer dizer que não possa
voltar, né? Mas sim mudar, ir mudando e tentando melhorar sempre. Se tiver um bom encaixe, qualquer esquema é bom. Até a retranca é boa. Se tiver um contra-ataque feroz, com 2, 3 jogadores de habilidade, 2 dribladores, um centroavante matador. Olha, o Guardiola mesmo diz que ganhou o Mundial com 3-7-0. Quer dizer... Não. O futebol do Guardiola não dá pra fazer essa comparação. Mas se é ele que fala, eu acredito. Eu sou obrigado a ler. Ele diz assim, engraçado, falavam tanto do tic-tac, que é um negócio que até irrita ele. E quando eu ganhei no... de todo mundo. Pois é, mas quando eu ganhei no 3-7-0 um Mundial, ninguém falou nada. Ele chamou de dizer porque ele não tinha atacante, né? Mas tinha lá o Messi fazendo a função de falso 9. O Grêmio jogou com Douglas de centroavante e foi campeão da Copa do Brasil. Não, existem diferentes formas de se ganhar, né? Não existe... Futebol não é ciência exata. Mas a gente tem que entender o que vai ser implementado no Inter, até para explicar para nossa audiência, né? Ou não, porque se na prática for diferente da gramática... Não, porque se o torcedor for olhar o esquema do Diego Aguirre e do Cudê, era bem tranquilo, 15 minutos. Depois era retranca. O REC... Depois era retranca, pode dar qualquer outro nome. Futebol moderno, futebol apoiado, futebol posicionado, com passagem, com contra-ataque, com não sei o que, tudo é... Não, REC, eu admiro muito esse teu amor, que tu tem pelo futebol do Abel. Mas não estou falando do Abel. Estávamos falando do Guardiola. Eu posso falar do Carille, eu posso falar do Carille, eu posso falar do Zagallo, eu posso falar do Parreira, eu posso falar do Luxemburgo, eu posso falar do Renato Portaluppi, posso falar do Roger Machado. Qual é o esquema do Roger Machado? Não é nem apoiado, nem o posicionado. O REC, o futebol hoje não permite mais aquele futebol onde você defende com 11 e fica como opção o bico para frente e a tentativa de roubar uma distração do adversário e aí golpear em contra-ataques. Futebol aí não existe mais, que foi o futebol bem utilizado até pelo Abel, porque não tinha elementos. Os elementos que ele tinha à disposição, só poderia fazer aquele futebol chato, futebol onde o Internacional jogava praticamente por uma bola, não era um futebol apoiado, não tinha transição rápida, tinha uma transição às vezes até muito lenta, mas hoje o Cudê tentou empregar, e você disse muito bem, esse futebol que durava 15 minutos, mas por quê? Porque não existia por parte dos jogadores uma obediência tática. Os jogadores se empenhavam em executar durante 20 minutos aquele futebol, depois parecia que esqueciam completamente, e as ordens vindas do vestiário, elas eram automaticamente transformadas pelos jogadores dentro do campo. O Ramírez vai ter dificuldade no início, eu reconheço. Não pensa que o Ramírez não vai ter dificuldade, porque o que falta para o jogador brasileiro, o REC? O jogador brasileiro, ele gosta de ter a bola nos pés, ele quer ter bola nos pés, mas muitas vezes você, mesmo não tendo a bola à disposição, você encontra um espaço, um lugar dentro do campo que dá possibilidade àquele que tem a bola de fazer um lançamento, de fazer um bom passe. Agora, essa mania, esse vício que tem o jogador brasileiro, é terrível. Não vai ser fácil para o Ramírez empregar e colocar dentro da cabeça dos jogadores do Internacional que não existe mais esse futebol onde os jogadores têm que ter a bola no pé. A toda hora o jogador brasileiro quer ter a bola no pé. Olha o Internacional do D'Alessandro vinha pegar a bola na área pequena do Internacional. Por quê? Porque era um jogador que sabia jogar tão somente com a bola nos pés. Ele não é um jogador de posicionamento. Ele não tinha paciência de esperar, e sendo ele um meia, a possibilidade de estar próximo do gol adversário. E a prova disso é que, sendo ele um meia, marcou muito poucos gols no Internacional. Teve uma temporada que marcou apenas um gol.
Então, qual é o esquema do Palmeiras, que ganhou os 2 maiores títulos recentemente aí? O Campeonato Brasileiro estava em aberto, qualquer um podia ganhar, né? O Flamengo, com os melhores jogadores da América, quase perdeu pro Demodé Internacional, né? E esse esquema do Abel Ferreira, que em 6 meses ganhou a mesma coisa de títulos importantes que o Renato em 5 anos, e o Renato é cantado em prosa e verso. Qual é o esquema do Abel Ferreira de tão revolucionário assim? Não, a proposta do Abel Ferreira é uma proposta interessante, ou seja, uma marcação forte, toque de bola quando necessário, possesso da bola quando necessário, e uma transição bastante rápida. Que era do Inter. Luiz Adriano. Que o Internacional contra dependia do adversário. Posse de bola. O Internacional dava bola para o adversário a todo momento. Pois é, e aí fez assim fez 5 no São Paulo. A sequência de 9 vitórias do Internacional foi sem posse de bola. Quando teve posse de bola, perdeu o campeonato. Perdeu para o Sport Recife, perdeu para o Corinthians a chance de ser campeão. Então... perdeu por quê? Porque o adversário não deu aqueles espaços que o Abel propunha, que é o contra-ataque rápido. O Sport fez 2 linhas de 4, e aí o Internacional ficou sem espaço. O Internacional acabou perdendo. Esse foi o problema maior. E agora o futebol que vai propor o Ramírez é um futebol completamente diferente. Vai dar certo? Bom, aí vamos ter que ver, né? Eu acho muito interessante a observação que o Pato fez, né? De convencer esses jogadores a esperar a bola chegar até eles e não eles irem ao encontro da bola o tempo inteiro. Se não, coloca o Zé Gabriel de zagueiro e o Jussa num Grenal decisivo e tá resolvido. Às vezes os caras fazem atrocidades para tentar confirmar o esquema. Mas não tem nada a ver o Ramírez com o Kudê em termos de ideia de jogo, muito pouco. Mas a defesa é a mesma. Foi interessante o que o Júnior Rocha falou, e eu não sei se tu ouviu, Pato, sobre isso, né? Porque ele também tenta implementar uma ideia parecida no Ipiranga, e que ganhava tudo. E aí muitas vezes ele desorganiza a equipe, né? Então o jogo de posição prevê algo diferente. Não que seja certo ou errado, é só uma ideia diferente. E por isso pode ter alguma dificuldade o Ramírez nesse início de trabalho. Eu tenho saudades do futebol moleque do Brasil. Eu tenho saudade de peladeiros como o Ferreirinha, que eu defendo desde o primeiro dia. E aqui começaram a querer descaracterizar porque era peladeiro. Puxa, como era peladeiro o Garrincha, como era peladeiro tantos outros. Não, para aí um pouquinho, o Tinga chamavam de peladeiro. Tu não concorda que aquele futebol não existe mais. Claro, novas ideias. Mas essa ideia ela não vai privar o talento. Ela não vai privar o talento, ela só vai deixar o talento pra parte final do campo. Ali é onde os caras têm que desequilibrar. Não tem porquê. O exemplo do Pato foi bom. O D'Alessandro vir lá buscar a bola nos zagueiros. O talento dele tem que ser usado onde pode fazer diferença, que é na parte final do campo. O D'Alessandro nem jogou com o Abel, por exemplo. Não tinha, o Abel tinha um pela direita, outro pela esquerda, tinha um volante que era volante, sabia desarmar, sabia articular, sabia participar do cabeceio ofensivo, tinha a bola parada, que também é válido ainda no futebol, isso não se anulou, tinha uma arrancada forte com o Caio Vidal, os 2 laterais subiram de produção, apareceu o Lucas Ribeiro saindo com a bola dominada, tentando articular, tentando produzir alguma coisa, né? Tinha o Moledo que deu estabilidade ao Cuesta, que voltou a jogar futebol, né? Tudo no lugar do revolucionário Kudê, que na prática não foi revolucionário, é isso que eu quero dizer. Porque eu gosto de ver o futebol da Europa, tenho até vergonha depois de comparar com o nosso, mas se não tiver, essa palavra acho que nem existe, execuibilidade, não adianta. Não adianta, nós vamos ficar aqui com essa fanfarronice aí de ter técnico moderno.
Bom, o português está com dificuldade lá, o Jorge Jesus, lá e gastando milhões lá no Benfica. Mas eu acho que não dá pra se acomodar, achar que só por isso a gente vai seguir jogando 2 ou 3 testes de jogo. Eu acho que tem que jogar e se acostumar com o que tem. O grande treinador é o que tira o máximo do que tem. O Abel que chegou aqui tirou o máximo do que tinha. Lá em 1989, quando chegou aqui, 88, eu era setorista, o Abel era revolucionário. Jogava com 3 atacantes, marcava pressão, jogava... Mas eram outros tempos, querido Rec, eram outros tempos. Aquele futebol, por exemplo, por que aquele futebol levantava a taça? Porque mas agora não levanta mais. Agora não levanta mais. Não existe mais possibilidade de praticar aquele futebol. Levantou. O aspecto físico hoje predomina. Aquele futebol não existe mais, o Rec. Morreu. O aspecto físico hoje tem uma importância muito grande. Por exemplo, na época do Gilberto tinha que não tinha, né? Por que o Jean-Pierre está encontrando dificuldade de afirmação? Porque o Jean-Pierre é o Ademir da Guia dos anos 60. Aquele Ademir da Guia dos anos 60 jogaria no futebol atual. Não jogaria. Aliás, não jogou na seleção brasileira, nunca se firmou. Mas aquele futebol do Ademir da Guia, que é o futebol do Jean-Pierre, esse futebol morreu, terminou, está sepultado. Agora, a proposta é diferente. Mas o Jean-Pierre, eu ouvi de ti mesmo, que era um jogador moderno, revolucionário. Ouvi do Tostão que tinha que ser camisa 10 da seleção, que era um raro camisa 10, um raro articulador que era craque. Mas eu me equivoquei, ele tem qualidade para ser craque. Por isso que eu não quero me equivocar e esperar um pouquinho desse futebol revolucionário aí, posicionado e tal. Então traz o Abel de novo. Vamos com aquele futebol modorrento, o Abel já treinou 7 vezes o Internacional e foi o técnico que mais vezes trabalhou aqui por não ser nada, por não existir. O Zagallo também o Zagallo também tem esse conceito de saber pouco e de treinar só seleção. Eu acho que ninguém pode cravar que o trabalho do Miguel Ramírez vai dar certo no Inter. É só observar essa nova ideia de jogo. Pelo menos por enquanto é a única coisa que a gente pode fazer. A gente não pode cravar que vai dar certo ou que vai dar errado. Nós ainda aqui nesse microfone podemos elogiar o Abel com 69 anos fazendo algo revolucionário em qualquer outro clube. Logo ali. A gente já viu o trabalho do Abel, né, Não, Abel já era. Terminou. Tu já tinha recuado, Pato. Bastou não ganhar o título, tu já ataca de novo. Tu já tinha recuado, já tinha pedido desculpas. Não. Um momento. Eu sempre achei que aquilo que o Abel estava conseguindo tirar desse time ruim do Internacional era realmente um milagre. Reconheci isso. E eu reconheço o bom trabalho feito pelo Abel, porque conseguiu tirar de um time ruim, porque o time Internacional é muito ruim, um futebol que deu ao Internacional a possibilidade de quase ganhar o Campeonato Brasileiro, mas nunca disse que aquele futebol praticado pelo Internacional era um futebol que me entusiasmava o futebol do Bragantino, não do Internacional. Bago para frente, Cuesta chegando na intermediária sua e dando um bago para dentro da área. Mas que futebol é esse? Mas pelo amor de Deus, não quero mais ver isso. Não. Se o Abel não, vamos dizer assim, melhorar, estudar mais de futebol, porque o Abel ainda ficou naquele futebol de outrora, não existe mais aquele tipo de futebol. Ele quando surgiu, ele já era bem avançado por seu tempo mesmo. Claro, aquele futebol quando ele conseguiu ganhar do Barcelona um título mundial, ele tinha aprimorado, mas lá em 88, 89 ele já estava adiante do seu tempo. E em 2006 ele fez de novo a leitura correta de acordo com as suas possibilidades, como fez esse ano. Claro. Ninguém tira os méritos do Abel do passado. Todo mundo tira. Tanto é que tinha contestação de A a Z quando desembarcou aqui. Até desrespeitosamente. Precisou a gente fazer um alarde, 3 ou 4, para que se voltasse a uma normalidade, a uma coisa mínima. E agora me surpreendi com a entrevista do João Patrício Herman para o Jairo Vinck, dizendo que quem não quis ficar foi o Abel Braga. Me surpreendi até. Troquei ideias com... João Patrício. João Patrício
ideias com o João Patrício, então ele se pronunciou mal. Não, João Patrício foi muito mal nessa sua declaração, porque o Internacional já tinha contratado o Ramírez desde novembro. Até porque desde novembro, dezembro já se conversava com o Abel Braga para ver até quando que ele ficaria, né? Eu também acho. Não, o Abel estava fora. O Abel nunca teve nas pretensões do Internacional. Nunca. Não, o João Patrício pode estar dizendo até por uma questão de educação, de consideração. Não é educação. Se ele está dizendo que o Abel não ficou porque não quis, não tem nada a ver com educação isso aí. Tem a ver com falsear com a verdade. Tirada dele, né? Não, mas não foi isso que aconteceu, né? Pois é. Me desculpe, viu, Rec, eu não acredito nessa possibilidade, sinceramente. Não, na possibilidade não, quem disse foi o João Patrício. Sim, mas não acredito naquilo que está dizendo o João Patrício. Bom. O Internacional está com o Ramírez contratado desde novembro. Pelo amor de Deus. Contratado não, contatado. Porque contratado, essa direção só podia contratar a partir de 4 de janeiro. Podia só fazer só podia fazer acerto pelo telefone, O próprio Miguel Ramírez falou na entrevista de apresentação que ele foi contratado a primeira vez que ele foi contratado foi no período eleitoral ainda, né? Sim, pelas duas chapas, inclusive pelo doutor Aquino. Rec, eu vou fazer uma revelação que eu não tinha feito até agora, tá? Opa. Atenção. O atual presidente do Internacional, acompanhado do Dani Dubin, eles tiveram uma tarde inteira na casa do Falcão, conversando com o Falcão, certo? Sim. E nessa conversa mas Falcão, isso aí já surgiu, esse assunto. Bom, nessa conversa com o Falcão, eles já deixaram bem claro que o Ramírez estava contratado. Então, o Falcão sabia. E convidaram o Falcão para uma outra atividade, o Falcão disse que ele era técnico. Que até eu não entendia. Não chegaram a convidar para... Eles ficaram de voltar a conversar com o Falcão se colocou, inclusive, à disposição. Nós já discutimos isso, eu sou amigo do Falcão, não quero trazer detalhes, porque quem me contou... Estava na reunião, então eu vou ficar... Não. Atenção. Não, ele diz... O que o Falcão deixou de repente claro, é a mesma fonte tua, né, mano? Exato. O que deixaram bem claro para o Falcão é que, como técnico, não tinha a mínima possibilidade. O Falcão se colocou à disposição de executar um outro trabalho que poderia ser aquela que está executando hoje o Paulo Brax. Como não houve essa possibilidade, o Internacional nunca mais entrou em contato com o Falcão e ficou só na conversa e contrataram o Paulo Brax e o Internacional, então... Mas, Pato, era para essa função do Paulo Brax ou era para coordenador técnico? Porque são coisas diferentes. Não, a proposta que o Falcão deixou claro é que estaria disposto a deixar de lado a possibilidade de ser treinador, entendendo perfeitamente a decisão da direção do Internacional de contratar o Ramírez, que o Ramírez estava já contratado. Então, não chegaram a propor o Falcão exatamente aquilo que eles queriam do Falcão. Mas o Falcão deixou claro que numa situação de diretor executivo, o Falcão estaria, inclusive, disposto a colaborar com o Internacional. Agora, ficar tão somente como, vamos dizer, um auxiliar, um colaborador somente do presidente, não, isso o Falcão realmente descartou essa possibilidade. Pato vai atender o telefone aí e aí a gente... o Falcão ligando. O que eu ouvi e já discuti com o Pato aqui é que o Falcão voltou com aquela história que para ganhar tem que ter merecimento e até assustou um pouco dos dirigentes do Internacional. E eu tinha gente que até estava comigo quando quem se reuniu com o Falcão falou isso, que o Inter, para jogar, tinha que jogar bem, tinha que ter merecimento. A mesma conversa do Falcão de antigamente. Que eu saiba, era para coordenador técnico. A ideia que era um cargo previsto no organograma inicialmente. Não.
Não, ninguém propôs isso. Mas o Inter tentou também o Pedrinho, né, Pato? Não conseguiu e aí acabou não contratando ninguém para essa função. O executivo de futebol, que é o cara que negocia e tal, o substituto Rodrigo Caetano, o Paulo Brax, até onde eu sei, era ficha 1 mesmo. Não, daquilo que eu entendi, eles queriam utilizar o Falcão como um representante, vamos dizer assim, do presidente, um representante do Internacional a nível nacional. Essa colocação, certamente o Falcão não aceitou, e o Falcão deixou bem claro, olha, numa função aí de diretor executivo, eu até descartaria definitivamente a possibilidade de treinar e aceitaria, mas o Internacional depois não voltou mais a ter contato com o Falcão. Ficaram de ligar, ficaram de telefonar, mas certo... não gostaram da conversa? Não, pode gostaram da conversa. É dolorido dizer isso, mas não gostaram da conversa. Tá certo. Cada um tem um modo de pensar. Eles têm até direito de não terem gostado da conversa, pelo amor de Deus. Ué? É isso aí. Olha aqui, ó. Aqui diz o seguinte, valeu, obrigado, Ronaldo Gremista. Estátua não, menos. Pato dando aula de futebol, valeu. Não estou dando aula de futebol. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu também. Eu estou aqui para aprender para vocês. Agora, eu tenho uma concepção daquilo que pode ser um futebol interessante e que me entusiasme. Eu, por exemplo, assistia os jogos do Bragantino e me entusiasmava o futebol do Bragantino. Era um futebol de posicionamento, futebol de respeito àquilo que era combinado nos vestiários, jogadores intuídos, todos eles, da mesma vontade de colaborar com as ideias do treinador. Então, aquele futebol me entusiasmava. Agora, o futebol praticado pela maioria dos clubes do Brasil realmente não me entusiasma. Eu não me preocupo com as críticas que o Abel recebe, severas, inclusive, que até o Enio Andrade recebia. Então, os técnicos todos são criticados, né? E criticáveis. Claro. Se até o Enio Andrade, o Tele, os caras... Só que naquela época se ganhava, né? Hoje, com tanta modernidade, com tanta coisa, tomara que a gente volte a ganhar um título mundial com a modernidade do Tite, com o futebol, tendo vários estrangeiros trabalhando aqui, né? Vamos ver o legado que vão deixar. Olha aqui, ó. Valeu, obrigado, Cássio de Teresópolis. O Kenny e o Benhur amanhã, né? Estão descansando para chegar lotados amanhã aqui. Eu estou fazendo mais cedo hoje aqui, porque amanhã de manhã cedinho, já 6 da manhã, estou por aqui. Olha aqui, ó. Rec, quando o velho é chamado de novo, só na nomenclatura, igual ao futebol posicionado que existe há tempos. Vladimir Canova. Muda o jeito de falar, né? Antigamente era 2 ponteiros, um centroavante, 2 meias, né? O futebol posicionado, que nós estamos discutindo, Rec, é um futebol, não é que o jogador vai ter que ficar ali como uma estátua parado para receber a bola, ele vai ter que trabalhar, vai ter que fazer a famosa recomposição, ele vai ter que fazer o cerca-Lourenço, claro que tudo isso pertence ao futebol de hoje. Olha o Liverpool como joga, olha, sei lá, o próprio Manchester City, todos trabalham, né, em favor daquilo que é a ideia do treinador. Agora, o posicionado que a gente está falando e tratando é aquele futebol onde o jogador brasileiro e o jogador do Internacional, porque a maioria são brasileiros, não vão ficar todos eles querendo tocar na bola e querendo ter a bola a todo momento. E para ter a bola a todo momento, eles têm que vir aqui, recuar. Por que o Ramírez já descartou a possibilidade da utilização do Dourado? Dourado não vai ser mais utilizado como volante. Eu não ouvi dele isso aí. Eu acho um pouco precipitado afirmar isso, Pato. Ele gosta, a gente sabe, de um primeiro volante com boa qualidade técnica, de passe para saída de jogo, mas não dá para descartar que o Dourado não possa ser utilizado. E o Inter foi se desfazer do Musto, né? Tivesse ficado com o Musto aí, que era desse aí, foi contratado para fazer isso. O Dourado, hoje eu vejo ele como um bom zagueiro, poderia ele ser utilizado na função de zagueiro.
Mas no futebol hoje moderno... Mas o zagueiro também tem que saber sair jogando, aí só muda a posição no campo. Não, o Dourado de trás até que ele tem o passe lateral, ele não tem a profundidade, isso ele não tem, nunca teve. Mas o Dourado tem bom cabeceio, tem boa antecipação, poderia ser usado como zagueiro, mas não como volante. Quando o Inter teve o Fernando Bob e tinha também o Fabinho, o Dourado era o jogador mais avançado do tripé de volantes do Internacional e dava bote lá na frente. Eu me lembro de ter comentado um jogo Inter e São José, disse, o Dourado foi escalado para fazer falta lá no ataque, porque não tinha cacuete. Aí é diferente. Aí é diferente. Você quer ver um jogador que se encaixaria nesse esquema aí do Ramírez? Esse menino que eu vi ontem atuando pelo Grêmio. Lucas Araújo. Mas e o que o Renato está fazendo que há 3 anos todo mundo fala desse rapaz e ele não joga? Exatamente. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e vou fazer amanhã também no Duplo em Debate. Por que o Renato até agora congelou, por exemplo, um jogador como o Darlan? O Darlan é mais jogador que o Matheus Henrique, só não vê o Renato isso, mas muito mais jogador. Mas não tem, olha, ontem o Darlan foi o melhor jogador do Grêmio na partida. Jogador que verticaliza, jogador que se apresenta perto da área, jogador que tem bom passe, mas por quê? Por que descartou esse Darlan? Mas, ô Pato... Por quê? Porque ele acha que o Darlan é pior do que o Matheus Henrique? O Matheus Henrique hoje é o problema do Grêmio. E só não vê o Renato. E Lucas Araújo, por que até agora não foi aproveitado? É jogador moderno. Esse é jogador moderno. É que o Darlan... Tem sequência, né? Ô, Pato, eu acho que de tanto tu falar que ele é baixinho, que baixinho não tem espaço no futebol, aí o Renato deu uma arquivada nele. Eu acho que a culpa é tua, hein? Mas olha aqui, olha... Não. Eu não digo que é baixinho. Eu digo que um meio de campo não pode ter 2 baixinhos. Não, mas eu concordo. O Darlan é inexplicável não ter tido mais oportunidades como titular no ano passado. Esse preconceito de baixinho aí não é só do Pato. Antigamente... entre um baixinho e um alto, se o alto tivesse menos habilidade, mas se tivesse um palmo a mais, já ficava com o alto. E olha lá quem fez gol, Rec. Pedro Lucas. Abre o placar pro Mirassol, 1-0 sobre o Inter de Limeira. 39 do segundo tempo. Se há alguma observação sobre esses emprestados, é bom até que eles sejam emprestados. Isso aí é uma filosofia antiga, empresta para ver se dá, porque aquilo não vai jogar mesmo. O Lucas, esse aí seria 3º, 4º centroavante hoje. O Rec, aquilo olha lá uma coisa antiga, ó, bater lateral pra dentro da área, mas estão ficando louco e ainda dá gol, mas tá louco isso. Eduardo aí Batista, técnico do Mirassol. Mas aí não, bater escanteio pra dentro da área, isso aí é da época do Ceará campeão do mundo, não, tá louco. Diga, Pato. Não, aquilo que eu contesto é a utilização de 2 jogadores pequenos de baixa estatura no mesmo meio de campo. Você e Ricardo Von Tobel. Quero saber se ele tá te abastecendo de bibis pra tu adoçar a tua vida, Pato. Não. Estou muito bravo com o Ricardo. O Ricardo, que é uma pessoa muito do bem. Eu vou te entregar o chocolatinho. Tu vem aqui buscar? Esqueceram de mim completamente. Ele tá ouvindo lá nos Estados Unidos. Amanhã certamente chega. Um beijo no coração do Ricardo, pessoa muito querida e muito do bem. Não, mas vai chegar, já chegou uma vez, vai chegar outra vez aí, e eu vou demolir esse Bibis, porque esse Bibis é extraordinário. E agora tem lançamento aí, né? Tem stick novo, tem um monte de chocolate novo. Olha aqui, ó, tô fazendo um merchan do Haroldo de Souza aqui, né? Como o Haroldo tá em férias, Mas, o Rec, sobre essa questão aí, o gol de lateral que surge do Mirassol, é claro que pode acontecer gol dessa forma. O problema é quando o time só se limita a isso, quando é só bola na área. Eu acho que... Olha o Esportivo do Vinck, por exemplo. É só bola na área. É lateral, é na área. Tem falta atrás do meio de campo contra o Aimoré. O Itaqui tava mandando bola na área. Precisa ter algo a mais. Não dá pra depender só desse levantamento pra grande área. Eu já vi o Vinck fazer grandes trabalhos. Não era só bola na área. Já vi. Mas faz tempinho já. O Rec, cada vez mais eu me convenço de quanto difícil é jogar no futebol da Itália. Nossa Senhora, estou vendo esse Parma, que é penúltimo colocado, com um futebol de posicionamento, futebol de marcação rígida. Por isso eu digo, quem jogou na Itália bem e quem for para a Itália e tiver condições de se consagrar... A Itália foi tetracampeã do mundo sem jogar nada.
Exatamente, porque a marcação lá é dura, rígida. Catenaccio, Pato. Muito dura. É muito difícil, muito difícil. Marcação, criatividade muito a própria Juventus está encontrando dificuldades em enfrentar os times pequenos da Itália. Mas mudou isso. A Inter também está enfrentando problemas, a Inter está empatando com... Não me lembro agora exatamente o adversário. Enfim, é muito difícil jogar no futebol. Desde aquela hora, não existe. Desde aquela hora que o Nicolas cantou o gol do Pedro Lucas, não validaram ainda. VAR. Tá aqui, ó. VAR sempre eficiente, rápido. VAR no domingo ao meio-dia no Campeonato Paulista. Seria uma falta ali na área? Pois não vi irregularidade. Também não vi nada. Olha lá, ó. Pedro Lucas que entrou no jogo, né? Ele começou no banco de reservas do Mirassol, entrou e marcou o gol. Vamos ver, vai olhar. Anulado, impedimento. Anulou? Impedimento não. Mas impedimento demorar tanto assim. Jogada pra área. Não valeu o gol de lateral. E agora? Aí o Boca Aberta não é o batedor de lateral, o Boca Aberta é o centroavante que não sabe se posicionar. Aliás, o Inter não foi campeão brasileiro por causa de 2 ou 3 impedimentos, né? O Pedro Lucas ainda é do Internacional? Sim, Pato. Foi emprestado pro CSA, agora emprestado pro Mirassol. Esse é difícil de ser aproveitado, né? Vamos ser bem sinceros. O Inter tem profusão aí de centroavantes, né? Guerreiro, Yuri Alberto, Galhardo, Abel Hernandes, não tem espaço para o Pedro Lucas. O Internacional, se receber uma boa proposta pelo Galhardo, por exemplo, vai mandar em frente. Então, também acho. Está aguardando essa proposta. Há horas. Mas a proposta não chega. Já tinha recebido essa oportunidade para sair, né? Pois é, porque atrás, e acabou não dando certo, e ele mesmo já tinha demonstrado interesse em sair. Então acho que se acontecer de novo... Mas eu acho que a pior situação é essa do Galhardo. O Galhardo era titular absoluto, o Galhardo era goleador do campeonato, o Galhardo foi para a seleção brasileira, o Galhardo recebeu proposta para ir para o exterior, o Galhardo já tem mais idade do que tinha quando aqui chegou, e hoje, emprestar, não dá para emprestar baratinho. Pagar salário, não dá para pagar salário, porque aí é melhor ficar aqui, nem que seja na reserva. Vender vale pouco, né? Ou então tem que aproveitar qualquer proposta e mandar, porque o Inter não quer mais ficar com o Galhardo. É uma situação muito complexa essa aí. É que tem uma questão tática envolvida também, porque se o Miguel Ángel Ramírez utilizar mesmo esse 4-3-3, o Galhardo só jogaria de centroavante, né? Ele não faz essa função pelo lado, não faz nesse tripé de meio, e aí a concorrência é forte, né, pro comando do ataque ali. Com o Edenilson, com o Patrick, com o Dourado, com Johnny, com não sei mais quem, vai sobrar gente boa. Tem esse Maurício, Inter, né, vai depender muito o Mosquito. Do que o Miguel Ramírez colocar. O Internacional tem na figura do Johnny, esse é um jogador que vai fazer carreira no Internacional. É um ótimo jogador esse menino. E vai ser bem aproveitado, eu acho, Pato, pelo Miguel Ramírez como primeiro volante. Mas todos se ele gostaram. receber uma boa oportunidade, vocês acham que o Inter não vende? Vende, hein? Quem? Vende quem? Johnny. Não, o Inter vem de casa incendiando. Se tiver recebeu uma boa proposta bem rentável pro Inter, vocês acham que o Inter não vende? Porque o próprio Paulo Brax já falou que o Inter está aberto no mercado para receber propostas e não teria apego em nenhum jogador. Agora se diz tanta coisa, né? Se diz que só contrataria um volante se saísse outro, né? Se já disse que o Johnny não jogava tanto atrás, jogava mais na frente, hoje se diz que é volante. E aí, eu não sei o quanto o Inter também não vai tentar valorizar ainda mais os seus jovens para vender no meio do ano, que é a janela quente, né? Claro. E o que o Inter vai fazer com o Lindoso? Não, esse vai embora. Esse está na minha lista. Opa, tu já falou a lista? Ih, já fiz a lista. Já foram mais de 10 da lista. Tá, mas aí tu deu essa semana que eu tava de férias a lista, então? Ou tu não divulgou? Sim, a lista dei. Não, divulguei a lista, a lista. Boa, eu que perdi, então. O Wendel já foi, Marcos Guilherme já vai, Guilherme Pato já foi. Vai ficar, Pato. Se reapresentou, Marcos Guilherme. Tá aí o Marcos Guilherme. O Wendel já foi. O Wendel já foi, mas vai o Marcos Guilherme. Jussa. Vai também. Jussa já foi. Mas não era um zagueiro moderno? Lomba. E o Lomba, Pato.
E o Lomba também está na minha lista. Não sei se eles não vão arrumar uma colocação para o Lomba, porque o Lomba não sabe jogar com os pés. E o Ramírez exige que o goleiro saiba jogar também com os pés. Inclusive, claro, com as mãos, mas também com os pés. Inclusive, os goleiros do Inter participam dos treinamentos junto com os jogadores, né? Esse é um dos grandes equívocos que tem lá dentro do Internacional, viu? Acreditar que o Lomba é um extraordinário goleiro. Lomba não é um bom goleiro, na minha opinião, modesta opinião, não é um bom goleiro. Agora sim, gol do Mirassol. Quem votou nos outros 2 anos como destaque para goleiro do campeonato é um bando de abobado, né? Porque aqui a gente não gosta do Lomba, mas o Brasil inteiro votou nele. Mas eu vou dizer, eu acho o Lomba um bom goleiro. Eu também acho um bom goleiro. Não vejo problema no Lomba. Não descarto o Lomba assim como alguns descartam. Acho que... um bom goleiro. Aquela boca abertice do jogo contra o Sport Recife custou muito caro para ele. Ele tem uma dificuldade, o Pato sempre comenta isso, que é uma dificuldade de outros goleiros também do futebol brasileiro, que é a questão da saída do gol. A saída do gol do Lomba, ela poderia ser melhor. E não é goleiro, goleiro moderno, não sabe jogar com os pés. Tem aliás, isso também. Ainda mais nessa ideia de jogo do Miguel Ramírez, que sai tocando com a bola, que vai precisar de zagueiros técnicos para saber lidar com a pressão. O goleiro também vai precisar saber lidar com essa pressão, essa marcação que a outra equipe deve fazer, porque vai sair jogando. Heloísa, uma pequena parêntese, a minha Roma acaba de estragar o meu domingo, perde 2-0 para o Parma. Mais um domingo estragado pela Roma. Eu começo a acreditar que a Roma vai investir mesmo na Copa Europeia, vai tentar ganhar a Copa Europeia, porque não é possível não ganhar desse Parma, um time que teve 8 desfalques, ocupa a 8ª posição no campeonato, ocupa a penúltima posição no campeonato italiano. Então, mais 3 pontos colocados fora. E conseguiu fazer 3-0 no Shakhtar. Pois vai entender. Isso que é o mais... Vai entender. Casualidade ou não, o retorno do Dzeko proporcionou essa derrota. Enquanto o Dzeko esteve afastado, esteve no banco, a Roma vinha fazendo um bom futebol, vinha ganhando, entrou o Dzeko e terminou. Mas não era teu ídolo, Pato? O Dzeko, o melhor centroavante? Foi. O Pato tá com muito desamor aí. É o Jean-Pierre, é o Dzeko, é o... Terminou. Terminou, amor. A Roma vai vender. Olha aqui, já tá na lista, tá na minha lista. Eu vou... Vai ser vendido. Eu vou... Me ajuda aí, o Nicola. Como? A Roma está contratando o Lazaek, joga na França. Lazaek. Jogador francês? O Nicolas está pesquisando aqui, enquanto eu leio uma corneta aqui para o Renato para discordar do Ninja Colorado, que é o Gilney lá do Morro Santana. Mas é uma barbada ser técnico do Grêmio. O Renato passou 4 meses no Rio de Janeiro em 2020, enquanto os jogadores gremistas treinavam durante o período com restrição de jogos por causa da pandemia. Agora, o Renato não vai ao Equador por estar de folga até 22 de março. Vergonha! E ganhando R$1 milhão por mês. Saudações coloradas, Ninja Colorado. É Lacassete. Lacassete, mas esse é bom, hein, Pato? Lacassete. Meteu muito gol no Arsenal. A Roma está contratando esse jogador, está praticamente fechado. E o Dzeko já foi colocado à venda. O Dzeko não tem mais nada para fazer no futebol europeu. Ele que é considerado ainda hoje um dos homens de ataque que mais gols marcou na Europa. Então pode vir pro Brasil o Dzeko aí, quem sabe, Pato? Se não tem mais mercado na Europa? 35 anos, poderia vir jogar no futebol. E aí faria quantos gols aqui, Pato? Aqui no futebol brasileiro, nessa boiadada que é o futebol brasileiro, com esses defensores aqui, marcaria aí 30, 40 gols cada temporada. Olha aqui, ó. Hoje o futebol brasileiro, ele está contratando jogadores mais propensos a jogar o campeonato Master. Essa é a verdade. O Miranda tá voltando aí, ó. 3 anos de contrato, hein? É uma barbada. Tyson, ex-jogador. É uma barbada lidar com o dinheiro dos outros, né?
Eles estão trazendo, repatriando. O Internacional parece que vai repatriar o Tyson. Vai. Eu vi contra o Shakhtar um horror. Diz que não jogou nada. O Benhur na hora me disse aqui, esse Tyson que querem trazer pra cá... Até gordinho, tá? Tem que cuidar, hein? Não tem mais velocidade. Daqui a pouco... Não tem mais nenhuma velocidade que era... vamos dizer assim, a qualidade melhor, não tem mais velocidade. Já faz 3 meses que estão negociando. Eu me lembro até da data que iam negociar com o Pato, com o Tyson, 27 de dezembro. 27 de dezembro. Ou ele já está acertado com o Internacional, ou ele não vem mais. Porque 3 meses não. Não, eles vão trazer. O Internacional gosta de repatriar esse tipo de jogador. Olha o Rafael Sobis. 2 minutos para 28,8 a temperatura. Nossa, a temperatura subindo. Palácios está chegando para o Internacional. Vidal, o Internacional já tem. O Palácio está jogando mais na esquerda, né? Pelo que disse aqui o Josa. Ele começou centralizado no jogo contra o Independente Del Valle e no segundo tempo foi pro lado esquerdo. E ele começou a carreira como ponteiro direito, muito mal. Depois, como centroavante, foi destaque e aí se firmou também como ponteiro esquerdo. Vamos ver se o Internacional está trazendo o jogador certo na hora certa. E ele é atacante ou é meia atacante ou é ponteiro? Porque atacante é uma coisa. Eu diria um meio atacante, né? Ele pode jogar nas 3 ali atrás do centroavante. Mas a ideia do Inter é tê-lo jogando pelo lado, né? Jogando pelo lado. E é um jogador que parte pra cima, né? Ele encara a marcação. Isso é o que deu pra observar de positivo do Palácio. E por que o Yuri Alberto então não pode fazer isso? O Yuri Alberto também vai pra cima. Mas aí não é jogador de lado, né? Mas o Palácio se é meia também. Ele começou com o ponteiro. Alberto... Tu quer estragar a carreira do Yuri Alberto? Não, eu quero que ele não seja reserva, eu quero que ele seja titular. Vai ser reserva, é muito jovem. Mas jogador que não tem característica para jogar pelos lados. Você acha que o Yuri Alberto aceita a reserva? Se não aceitar, ele que procure um outro emprego. Eu até acho que ele pode jogar pelo lado, fácil. Mas mais em um contexto de contra-ataque, que aí ele usa o arranque dele, a velocidade. Mas com o Inter propondo mais o jogo, aí ele funciona melhor como centroavante mesmo. Ainda a respeito dessas táticas e tal, de jogo e de último terço do campo e tal, uma declaração do Thierry Henry de que o Guardiola dizia: bom, dali pra frente é com os atacantes, até ali é contigo. Claro, se tiver jogadores talentosos na meia cancha, bom, aí é um abraço. Mas se não, é só o 1 para 1. Pois é, te e aí vira. Até chama atenção, porque nessa temporada se falava muito que o Patrick era um dos únicos jogadores do time do Inter que sabia fazer o mano a mano ali e driblar. Dava um jeito. Aí que tá, e aí agora, considerando que nessa nova ideia o Inter vai precisar que ali na frente os seus atacantes decidam e vão ter essa liberdade para decidir e fazer o que acharem melhor, seja driblar, ir para cima, enfim, o Inter vai precisar reforçar um pouquinho esses jogadores. O Abel desembarcou na época sabendo que o Inter não tinha e o que iria ser utilizado, aprontou e por isso não foi. Foi o Matheus Monteiro. Aí que apareceu a chance pro Caio Vidal. Isso aí auto-sabotou a própria carreira de uma maneira inacreditável, né? Isso aí é uma tristeza. Era um jogador muito promissor. Ele era melhor que o Guilherme Pato na base do Inter. E melhor, acho que o Caio Vidal também. Sim, ele era o principal ponteiro daquele time do Fábio Matias, que foi campeão na Copa São Paulo. Eu vi 2 jogos do Inter na Copa São Paulo, me apaixonei, fiz propaganda aqui, e vai ser usado. Aí quando estourou aquilo, eu disse: bem feito pra ti, Requito. Olha aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Sou gremista. A partir de hoje vou torcer por Mirassol. Esse é um time de macho, com atitude. Fez um gol aos 40 e poucos, foi anulado no detalhe, mas não se abalou, foi pra cima e foi recompensado com outro gol. Saudades de um time guerreiro. Paulo de Eldorado do Sul. Eu nem vi esse outro gol. Ganhou 1-0. Olha só, diga. Agora o que está acontecendo, né? Depois desse acontecimento do Gabigol,
O irmão do Thiago Galhardo, Rafael Galhardo, fez uma postagem nas suas redes sociais dizendo o seguinte: agora sabemos quem é o moleque. Porque na época, o Gabigol chamou o Thiago Galhardo de moleque pela provocação que o Thiago Galhardo fez, do cheirinho, que disse que não era... E apesar do Thiago Galhardo ter falado que não foi pro Flamengo, o Gabigol se manifestou e chamou o Thiago Galhardo de moleque. E agora o irmão do Thiago Galhardo se manifestou nas suas redes sociais perguntando dizendo que agora se sabe quem é o moleque. Moleque... O Gabigol é a representação ideal para os jovens que ainda pensam que essa doença não existe. Eu estava conversando com a minha vizinha, que trabalha com Covid no Hospital de Clínicas. Você não tem ideia do que tem entrado de jovens que não encontram respiradores e não encontram UTIs. Jovens, não são mais os velhinhos. E até só para dar o crédito aqui... eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, assim, só para fazer uma pequena parêntese. Não seria ideal, isso é assim uma ideia, pode ser até uma ideia meia louca minha, não seria ideal, talvez, vacinar primeiro os jovens, porque os jovens são aqueles que saem para a rua para trabalhar, né? Não sei. Eu já ouvi isso. As pessoas com maior idade, elas automaticamente ficam mais em casa do que os jovens. Mas o problema é que a doença, a gente tá vendo que a doença tá afetando também os jovens, mas de início da pandemia e tudo mais, se via que o índice de mortalidade ele era muito maior nas pessoas idosas. Então essa ideia de se vacinar primeiro os idosos é exatamente por isso, porque na teoria eles seriam mais suscetíveis a ter pioras com a doença. E só para dar os créditos aqui onde eu peguei a matéria, é do colega Diogo Rossi, tá? Essa matéria do irmão do Thiago Galhardo. Pois é, só tem um negócio a respeito dos mais velhos ou mais jovens. Isso não é nem tese, isso é a realidade. Os mais velhos estão mais próximos da morte. Não. Ou vacina logo ou eles morrem. O jovem ainda briga ter uma segunda chance, uma terceira chance, né? E o próprio corpo se fortalecer de uma hora para outra, com uma boa alimentação, com o medicamento agindo, né? Agora o velho não, o velho precisa da vacina. Eu ontem ainda estava falando com meu cunhado, que tem 70 anos, nós estávamos falando em tese e tal, né? Mantendo a distância, todo mundo de máscara e tal, mas conversando sobre isso. Mas o pessoal que sai para trabalhar, bom, fazer o quê, né? Os velhos já fizeram a sua parte. Agora estão em casa e merecem viver. Né? Senão, daqui a pouco... E outra, aqui nós temos bons exemplos. Kenny Braga, Pato, Benhur, Haroldo de Souza. São velhos que trabalham. E bastante. Jornadas atravessando até a madrugada. Né? E se cuidam, né? Se cuidam, né? Coisa que os jovens hoje, essa preocupação eles não têm, né? Pois é, eles estão aí nas baladas direto. Esse aumento ele tá muito atrelado ao carnaval, né? Não adianta, teve carnaval, 2 semanas depois explodiu o número de casos. Agora uma coisa impressionante, né? Não é ingenuidade, é mais do que atrevimento, né? Eu tô com vontade de dizer a palavra, mas não vou dizer. O que esses caras estão jogando bingo? Uma que o jogo nem é permitido. Vá lá, deveria ser. Eles acham que são o quê? Nós somos rebeldes. Tá bom, sejam rebeldes, mas não no período de pandemia. Vá ser rebelde em outro período. Agora, 200 pessoas num recinto. E o brabo é que o Gabigol, poxa, ele é um dos maiores ídolos, talvez, do futebol brasileiro, né? Impressionante a quantidade de crianças que se inspiram no Gabigol. E aí a imagem que ele passa para a sociedade, né? Tem que ter mais responsabilidade, pelo amor de Deus. Capa dos jornais do mundo afora. Tem todo mundo, como claro. O Brasil se preocupa com a pandemia. 1h08, como é bom chegar domingo e ouvir toda a programação da Grenal. Hoje o Inter corre algum risco no jogo contra o arrumado time do Ipiranga, Fernando Toller, de Bebedouro. Olha, acho que corre bastante risco. Acho. Jogar aquele futebol que jogou contra o São Luís. Ele se complicou contra o São Luís, né?
Se complicou com o Pelotas também, embora contra o Pelotas o Inter tenha perdido naqueles contra-ataques, um gol atrás do outro. Aí perdeu 3 contra-ataques, dava a impressão mesmo que o Pelotas, numa dessas aí, poderia empatar. E o São Luís, a mesma coisa, o Inter tomou um gol contra o São Luís no final, contra o Pelotas no final também, né? É um jogo perigoso hoje, Ipiranga... O Fernando Toller destacou bem, é um time arrumado, traiçoeiro, enjoado, manteve a base do ano passado, tem um bom técnico. Então vai ser um jogo difícil pro Inter, até por se tratar de um início de temporada, né? Boa tarde, o erro foi ter carnaval ano passado ainda. Daniel Alves de Alvorada, pois é, mas carnaval é uma festa popular, é uma marca do Brasil. Não, me refiro a agora, né? A esse sim. É que ele falou que carnaval no ano passado já não era pra ter. Mas aí que tá, né? Acho que, claro que seria o melhor se a gente tivesse sempre as melhores decisões dos nossos superiores, dos comandantes do país, do estado também, e da própria cidade, né? Porque é um conjunto, todo mundo trabalhando junto, seria, mas acho que o Brasil acabou esperando pra ver o que ia dar antes de tomar as decisões, e por isso se fez carnaval no ano passado, né? Ainda era uma coisa um pouco nova, que estava saindo, começou em dezembro, quando era fevereiro o Brasil ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, e aí depois em março foi que realmente se tomou essa decisão, né? O Stanislau Sander, o Tani lá de Novo Hamburgo, pede pra gente falar um pouquinho do Grêmio. Ele ligou o rádio mais tarde, nós já falamos do Darlan, que fez uma boa partida, já falamos do Lucas Araújo, que é um volante promissor. Enfim, o Grêmio apresentou algumas, o Juan, zagueiro, o Wanderson ontem, o Wanderson, né? Confirmando, mostrou de novo o goleiro, quer dizer, o Léo Chu, gostei bastante também no primeiro tempo, é um jogador que traz uma característica diferente para essa função de lado de campo. Eu acho que o Grêmio arrumou um goleiro, hein? Eu acho que o Grêmio arrumou um goleiro, hein? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Também, porque muito cuidado, né, Pato? Daniel, né? A gente viu com o Daniel, mas assim, que é promissor o Breno que ele pode entregar mais que o Paulo Vitor e o Vanderlei, isso me parece nítido. Mas ainda assim eu acho que o Grêmio precisa de um goleiro mais afirmado, e aí tendo o Breno como opção imediata. Pois é, mas goleiro mais afirmado. Esse goleiro do Grêmio é jovem, tem postura de goleiro, tem altura de goleiro, tem inclusive uma boa saída do gol. Quanto a jogar com os pés, ainda não tive uma prova definitiva. Mas não é uma necessidade, né, do time do Renato. Eu estava observando, o Nicolas, e Rec e Heloísa, partidas do futebol da Europa, Inglaterra, até mesmo Itália, Alemanha. O que tem de goleiro jovem jogando nos clubes europeus é impressionante. Isso só é verdade. que para jogar tem que ser velho, tem que já ter uma idade superior a 34, 35 anos. Na Europa, olha o goleiro, até o goleiro do Shakhtar. O goleiro do Shakhtar tem 19 anos. É um menino, um garoto, e está lá, titular. Outros clubes também, com goleiros jovens. Claro que algum velhinho ainda resiste. Aqui não, aqui tem que ser veterano para ser goleiro. Esse Breno aí, para mim, vai ser o goleiro do Grêmio. E até eu acho bem esse exemplo também, né, que o Nicolas citou do Daniel também. Acho que é bem complicado, porque assim, o próprio goleiro experiente, ele tá suscetível à falha, e a gente viu no Inter, por exemplo, o Marcelo Lomba na partida contra o Sport, que foi o que o Rec citou. Só que o problema é que quando ele é um goleiro jovem, quando ele falha, a culpa se dá por ele ser jovem. E isso pra mim é errado, porque ele pode se destacar e algumas vezes ele vai falhar de qualquer maneira. Então eu acho que tem que ter, por isso que tem que ter muito cuidado, sabe? Pra tentar, acho que eles têm que ter a oportunidade mais cedo. Acho que não se deve esperar tanto, concordo com o Pato, mas aí também eu acho que precisa um pouco de paciência para se entender e não jogar só na culpa, não só nas costas da juventude do goleiro, o fato dele falhar em alguns momentos. E quantas partidas joga o goleiro reserva? Digamos, Daniel, tá? Não aproveitou 100% a chance, vai voltar para ser reserva ou do Danilo ou do Lomba. Quantas partidas joga o reserva? Jogou 8 partidas o ano inteiro. Muito pouco. O Danilo Fernandes. Eu acho interessante. O Pato jogar pode é o Daniel, melhor. tem que ser reserva, é o Daniel, pô. Na Europa, os clubes têm a tradição de, nas Copas, utilizarem o goleiro reserva, né, Pato? Eu não sei se é assim na Itália, mas a Inglaterra, eu sei que é assim, os grandes clubes. Talvez seria na Copa do Brasil colocar o Daniel, colocar o Breno.
Não, nas Copas normalmente se usa o goleiro veterano que está no banco, por exemplo, a Juventus. Nas Copas usa o Buffon, tem quase 40 anos, mas o goleiro é o Szczęsny. E aquilo que me chamou muito a atenção é a utilização de jovens goleiros jogando nas principais equipes do futebol da Europa. Aqui não, aqui o Breno não pode ser titular do Grêmio porque tem 19 anos. Então de brincadeira comigo. Vergonha, no Brasil o goleiro tem que ter mais de 40, palhaçada. Olha esse guri que jogou ontem, Israel, gremista de Arroio do Sal, deve ser vizinho, vai lá cavar um churrasco do Benhur. Tá comigo. Tá contigo. Olha aqui, ó, comigo. 31 segundos, foi. Bom dia, Pato. Eu acho que será que tu já te vacinou? Eu creio que tu tenha te vacinado já, porque a tua opinião de tu querer que os jovens se vacinem, dizer que velho não precisa se vacinar. Ou tu já se vacinou. Eu não acredito falar uma besteirada dessas aí. Essa piazada na rua fazendo festa e os velhos dentro de casa não podem nem sair, porque a piazada andando na rua é praia, é curtindo, é baile, é fandango, é tudo que é frescura. Eu acho que tu tá meio piradinho, né? Tu tá com a idade de se encerrar já. Olha, também não precisa ser. Eu não botei meu nome na mensagem que eu esqueci, mas é o Preto de Cachoeirinha. Preto, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Preto. Eu não me vacinei, viu, Preto? Eu não tô vacinado, não. E eu já sou velhinho como tu, viu? Não tô vacinado. Mas eu tô dentro de casa, tô me cuidando. Não saio de casa. Porque não tem necessidade de sair de casa. Preto tá apavorado, Preto. Reza que é bom, Preto. A empresa me permite trabalhar dentro de casa e, sei lá, eu sei que é uma tese discutível, mas também o seu Preto tem razão, tudo bem. Eu só acho que os jovens, eles são obrigados a saírem de casa. O que o Pato quer dizer para colocar, para colocar em ação a economia do país. Não, e o que você... Nós velhinhos já damos aquilo que tínhamos que dar, né? Não, e outra, né, país... Eles são abusados, eles saem de casa e depois levam para dentro de casa onde estão os velhinhos. Também faz sentido. Também faz sentido. Daqui a pouco chega em casa e passa para quem não tem nada a ver com a badalação. O cara tá lá quieto, tomando um cafezinho, esperando o tempo passar, vendo uma novelinha, né? Esperando a vacina chegar, né? Então, e o jovem chega, olha a cabeleira. Eu não digo que os velhinhos não têm eu sou a favor da velharada, para vacinar a velharada antes, não adianta. Tá bom. Até porque eu já estou indo para lá também. Não adianta. Mas, Pato, eu também estou esperando a minha vacina. E dá um alívio, sabe? Os meus avós... O Haroldo vai na próxima leva agora. Meus avós receberam nessa semana já a segunda dose. É um alívio, assim, né? Que a gente recebe. Porque a gente se preocupa bastante, Pato. Então, acho que cabe a nós, jovens, termos consideração e um pouco de consciência do que está acontecendo, porque a gente... valoriza muito os idosos, né? Principalmente da nossa família. A gente se preocupa e quer ver vacinado, com certeza, então... O Mar terá em relação ao Abel o acréscimo de Guerreiro, Bosquilha, Saravia, Palácios e mais uns 2 jogadores, mas tenho certeza que se ficar no meio da tabela, muitos irão aplaudir para defender a tese. Marcelo de Porto Alegre. Que não, fica tranquilo. Claro que não. Claro que não, eu sou um cara justo. Olha aqui, ó. Uma vez me perguntaram entre Cudê e Odair, eu falei, acho que ainda o Cudê. Mas nada de... assim, veio ditar cátedra aqui. Não, pelo contrário. Quando saiu daqui, saiu se esfacelando. Vai o recado aqui não ganhou um Grenal para contar em casa, né? Deixou o time em primeira colocação, né? No aproveitamento em terceiro. E o Abel perdeu na última rodada um título que o Inter não ganha há 41 anos. Então não quero entrar muito na matemática, porque nessa aí... Alexandre Nogueira, foi. Olha, só pra defender o Pato aí, eu também tô junto com o Pato, tá? Eu acho que realmente o pessoal mais jovem aí realmente deveria de ser vacinado, não digo primeiro que os idosos, mas deveria de ser uma coisa seguinte, ó, vir de cima para baixo e de baixo para cima, até se encontrarem na idade, entendeu?
porque realmente quem mexe com a economia do país é as pessoas mais jovens. Quando se fala de pessoas mais jovens, eu não digo que seja gurizada, entendeu? Mas poderiam fazer uma média aí entre as duas idades para vacinar, porque realmente quem mexe com a economia do país são as pessoas mais jovens. Até são as pessoas mais jovens que garantem também a aposentadoria, porque o INSS está quebrado. Não, até tudo bem, só que tem até criança de berço, né? De mesclar de cima e de baixo até se encontrarem, aí os de 40, que são os que mais mexem a economia, vão ser os últimos a ser vacinados. E assim, eu acho que... Aí só piora. O cálculo esse foi pior. E para isso acontecer... Matemática ponderada. Para isso acontecer, o Brasil tem que ter um alto número de vacinas e para que isso aconteça, né, nossos governantes têm que estarem mais acordados para essa questão e não é o que está acontecendo, né? O Brasil, ainda a gente está vendo fila para se vacinar, gente que não conseguiu se vacinar, pessoas, né, do grupo de risco principalmente, que já deviam ter sido vacinados, não foram vacinados. A gente viu que no Brasil tem gente que não coloca nada dentro da seringa para fingir que está vacinando e não vacina, então é bem complicado, né? Acho que o Brasil tem um longo caminho aí para percorrer nessa questão. REC, considerando que historicamente o Grêmio sempre pega o Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão, já tenho trauma de, em caso o Inter estiver disputando o título com o Flamengo, metade do estado contribua com a festa dos cariocas, como em 2009 e 2021, quando o Grêmio ressuscitou o Flamengo. Que coisa, Rafael Correa, tá bom? Eu ouvi essa semana, não sei se foi dele. Dá na hora de renovar o repertório aí. 36 segundos foi. Boa tarde, pessoal da Grenal. É o Tuxo Maravilha. Luiz Carlos Zeca, um abraço pra ti. Grande saúde, vamos passar dessa fase aí. Eu tô com saudade de ir pra Porto Alegre, quero visitar a Rádio Grenal aí, que eu sou ouvinte assíduo de vocês. Eu te mando alô sempre. Todos os dias, madrugada fora e tô de boa aí. E onde eu vou, eu levo o nome da Grenal. Semana passada eu estava em Fortaleza, muitos ouvintes lá escutando comigo, vocês, de tarde, de noite e sempre. Um abraço, Luiz Carlos Zé, que é o Tuxa de Maravilha. Obrigado pela nossa amizade, Deus te abençoe. Valeu, Tuxa Maravilha. Olha, eu fiz uma viagem com a família para Foz do Iguaçu e conheci o Tuxa de Maravilha, que vinha assistir a todos os jogos do Grêmio naquela fase áurea do Grêmio, nos anos 90. E aí estou passando pela cidade de Maravilha. E aí eu disse para minha mulher, eu vou parar naquele posto de gasolina, vou completar o meu tanque e vou perguntar onde é que fica o escritório do Tuxa ou a casa do Tuxa, onde é que fica o Tuxa. Se por acaso for perto daqui, eu vou visitar o Tuxa. Minha mulher, mas nem falar. A mulher é que manda, né? Não. Vamos tocar a viagem é muito longa. São 12, 13, 14 horas de carro. Parei no posto e disse assim, onde é que fica o Tuxa? Ele diz, aqui do lado. E aí fui lá, Tuxa está nos ouvindo, pode confirmar isso aí. Fui lá e tinha um estúdio como esse aqui, um lugar, um espaço como esse, só fotos do Grêmio e de gente que passou ali por aquele estabelecimento. Lá está a foto do Requito, junto com o Tuxa, lá em Maravilha, Santa Catarina. Por quê? Porque toda vez que ele vinha ali no Portão 3 do Grêmio, nos jogos decisivos do Grêmio, ele fazia questão de me chamar para dar uma entrevista, para dar sorte pro Grêmio. Então, velho parceiro aí meu, do Haroldo de Souza, enfim, um grande abraço pro Tuxa. Maravilha. Bem assim. É isso aí. Rec, o Guerreiro joga hoje. Falando em retorno, ontem no programa o Benhur, né? Direto de Arroio Teixeira, eu não gosto muito desses apelidos aqui, diz que não gosta de rapidinho, prefere o paulatino. Ah, sim, o jogo mais cadenciado, é isso, né? Ico Oliveira de Arroio do Sal, engraçadinho. Deixa eu dar uma risada porque eu achei engraçada a tua piada. O Dixon gostou ali. Dixon.
Vinhetinha, pelo amor. Achei engraçado, exato. 1h20, Diego. Olha aqui, ó. Bota o meu áudio, Rec. Vamos ver. Se não é mal educado igual o outro aí querendo passar rasteira essa hora da tarde. Vai te catar, Ico. Vai lá. Bom dia, boa tarde. Fala aí pra essa moça, acho que é Heloísa. Ela criticando os governantes, eu acho que ela quer falar do presidente Bolsonaro, que não tá dando vacina. Isso aí é o seguinte, como aqui não é pra falar de política, eu não vou ficar a tarde inteira agora com esse negócio de vacina. Com todo porque respeito. Eu não citei o nome de ninguém, porque a gente não fala de política. Exatamente. Então vamos pra frente, que atrás vem gente. Ele perguntou há pouco aí, o Ico, que foi o que deu pra aproveitar desse recado maroto, se o Guerreiro joga hoje, ele fica no banco, né? Foi relacionado. Tá relacionado, fica à disposição. Então... Guerreiro que não joga desde 16 de agosto. 7 meses. Foi o dia daquela lesão contra o Fluminense, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. 7 meses depois volta a ficar à disposição. Deve jogar uns minutinhos hoje, né? Dependendo de como tiver o jogo. Agora, Pato, você que já foi boleiro, sujeito com 37 anos, com lesão no cruzado, ele já tinha dificuldades, porque... pela idade e por ter que voltar sempre nesses esquemas de todo mundo recua, todo mundo ataca, o Guerreiro vai ter vida longa no futebol por ter sido, como diz o próprio sobrenome, Guerreiro a carreira inteira, ou você vê com alguma precaução, com alguma ponderação mais forte aí sobre esse retorno? Vamos observar a partir de hoje, né, Pato? Jogador que volta de uma lesão do cruzado, ele inicialmente, nos primeiros movimentos, nas primeiras partidas, ele tem automaticamente um certo temor em participar de divididas e tantas outras coisas. Eu acho que o Guerreiro tem mais um ano de bom aproveitamento e depois terminou. Não passa mais de um ano. Esse é o aproveitamento que vai ter o Guerreiro. Por isso o Internacional contratou o Yuri Alberto já pensando no amanhã, porque o Guerreiro daqui a um ano vai ser o ontem, não o amanhã. E esse retorno tem que ser progressivo, né? Assim como foi com o Dourado. Não dá pra colocar o Guerreiro pra jogar 90 minutos agora. Vai ter que ir ganhando minutagem aos poucos pra, não sei, daqui a um mês, quando começar a Libertadores, ele esteja numa boa condição. Mas bom que o Inter tem reposições de qualidade também, se o Guerreiro não conseguir voltar ao mesmo nível de antes. Eu lembro uma vez, conversando com o Ancelotti teve problema sério também no cruzado. Carlos Ancelotti. Aliás, perdeu ontem com o seu Everton. E conversando com o Ancelotti no seu retorno, me dizia o Ancelotti, olha, eu só adquiri confiança novamente depois da quinta, sexta partida, quando eu fiz uma dividida dura com um adversário, não me lembro exatamente, parece que era uma partida contra o Cagliari, que ele fez uma dividida dura com um marcador, e somente a partir dali que ele começou a ter confiança e ter a certeza que estava completamente recuperado. Então não esperem aí do Guerreiro grandes atuações nesse início. Ele vai estar receoso, porque é normal, um jogador que veio de uma lesão muito séria, talvez a lesão mais séria. Olha aqui, o Ipiranga está invicto, né? Venceu fora de casa Pelotas e São Luís e empatou com o Novo Hamburgo lá no Colosso da Alagoa. Se não me engano, foi 3-3 esse 3-3. jogo. 3-3. O Ipiranga ganhou 3-0 do São Luís na estreia. Aí empatou Frederico Westphalen empatou 3-3 com o Novo Hamburgo em casa e ganhou 2-0 do Pelotas, né, na Boca do Lobo. Tem 7 pontos. Nesse time do Ipiranga, alguns ex-jogadores da dupla Grenal, né? O Zé Mário e o Mossoró. Bons jogadores. Dois voltam a um volante e um lateral esquerdo. Tô mandando um abraço pro nosso grande comandante, Dalpisol. Ele que é acostumado em lembrar da Roma somente quando a Roma perde. Quando a Roma faz 3-0 e elimina praticamente o Shakhtar da Copa, ele não se pronunciou. É um oportunista. Um abraço, né, viu, Dalpisol? Então, vocês querem oportunista. Vocês querem campeonato de oportunismo? Lá vai mais um. Bom dia, Luizinho. Que time horroroso essa Roma do Pato. Como pode um sedizente entendedor de futebol torcer pela Roma?
É difícil, tem razão. Não é fácil. A Roma vira e mexe e consegue te trair. Mas fez um grande resultado. Não, hoje inclusive algumas ausências importantes. A Roma perdeu o Mkhitaryan e Veretout, que não, mas não é desculpa. Mesmo sem Mkhitaryan e Veretout, tinha a obrigação de vencer, até porque o próprio Parma, o adversário, estava desfalcado de 8 jogadores. Tá aí, não tá na rabeira? Tá na rabeira. É ridículo, uma vergonha perder uma partida como essa. Só pra irritar mais. Quero te dizer que eu te entendo. Mas é verdade, uma vergonha. Dizer que eu te entendo, porque quando o Aimoré ganhou as 2 primeiras, à exceção do Rec, que cantou o hino e fez o estardalhaço muito positivo dele de manhã, mas tirando o Rec, ninguém deu um pio sobre o Aimoré. Aí perdeu pro Caxias, apareceram os machões, né? O Aimoré perdeu. E teve um pênalti. Eu sei bem como funciona. Teve um pênalti. São os oportunistas, aquele comissário. Teve um pênalti. Aquele comissário, olha aqui, ó. Aquele comissário que está lá na praia. Não é comissário, é delegado. É verdade, delegado. O Haroldo me disse, se eu chamar ele de comissário, pode me prender. Dos melhores da história do Rio Grande. O delegado é outro oportunista. O delegado só vem na boa. Na ruim ele desaparece. Então vem! Tá, e tu concorda com o Filipão, Pato, de que o delegado não entende nada de bola? É escrito aí, ô Dixon. Não. É uma injustiça. O delegado sabe muito menos do que eu, mas sabe de bola, sim. Olha aqui, o delegado sabe tudo. E que trabalho fez nas divisões de base do Grêmio, né? Ele, o Serginho Vasquez, trabalhava em sintonia com os profissionais do Grêmio e toda hora abasteciam o Filipão, toda hora. E o Filipão tinha confiança neles. Então, esse trabalho que o Internacional está fazendo de integração agora, o Grêmio na época do Benhur funcionava como um relógio suíço, né? Aparecia um jogador bom, já, até pela amizade que nutriam, chamava e dizia: olha, Filipão, esse aqui já tá pronto, não interessa a idade. E o Filipão aceitava. Olha aqui, opa, eu tenho 73 anos, já tive coronavírus, fiz o teste, estou imuno, posso aguardar mais tempo, diz o seu Nivaldo das Malhas Ferju. Olha o que é a consciência da pessoa, né? Só que, seu Nivaldo, a regra é a seu favor. O senhor já está imuno, já teve corona e poderia esperar, mas aí vai entrar e tem que vacinar, né? Não vai perder a vez aí, seu Nivaldo. Grande seu Nivaldo. Aliás, todo mundo já comprou na Ferju aí, todo gaúcho que passou por lá, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enio Kaufmann, Pato. Diz que não dá para comparar o Ademir da Guia com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre como o Ademir da Guia. O Jean-Pierre lembra o Ganso. Muito piorado. Como característica. Estou falando como característica. Ganso, Ademir da Guia, Jean-Pierre, todos eles pertencem ao mesmo grupo. E o Menga? Também Menga. O Menga. Nunca vou esquecer dessa. Olha que ele tá ouvindo. Botaram ele no ar aqui pra falar sobre o Jean-Pierre. O Menga não tinha visto o Jean jogar, cara. Não sabia o que falar. Mas não tem obrigação, claro, né? Olha o Cristiano Guerra aqui na nossa audiência. Grande Cristiano Guerra. O Menga. O Menga eu vi jogar. E o Santos ainda não pagou, né? Não pagou. Dizem que era com um amistoso, mas não fizeram amistoso, então tá devendo. Tá devendo. Só que o Pelé não joga mais. Era amistoso com o Pelé. Pô, fosse Neymar ainda, Robinho e Diego, vai lá, dava pra dar um desconto. Mas agora... Marinho e Soteldo no Cristo Rei, né? Pois é. Olha aqui, ó. Mas ainda... já é uma atração, Se vier com os titulares, tudo certo. Rec, eu sou de Porto Alegre e moro há 17 anos em Santa Catarina. Quando estive a trabalho na cidade de Maravilha, logo na entrada da cidade notei uma oficina mecânica com um grande distintivo do Grêmio. Fui lá para ver quem era aquele gremista e conheci o Tuxo, que me recebeu no seu escritório com as fotos que tu referiste. Grande gremista. Dado Delvalhas, gremistão de Florianópolis. Estou falando que é um ponto turístico. Aí eu disse pra minha mulher, eu não vou passar de novo aqui em Maravilha, eu vou chegar no Tuxo.
E cheguei no Tuxo. Aí ele mesmo me atendeu na porta. Por isso que tu tá sempre no fio da navalha, né? Tá sempre para ser despedido. Por quê, Pato? Em casa, é que tu apronta, né? Não, eu tava junto com a patroa, contei a história. Sim, eu sei, mas não dá pra contrariar a patroa. Não contrariando, tu vai receber a mala. Não, e aí o Pato tem razão. Aí vão ficar com malária, né? Meu Deus. Exato, vão te dar a mala. Malas na área. Essa velha faz o tempo. Oportunista. Por que o espanto? Pato, o cara tá bravo contigo aqui, Pato. Júlio Tobolski. Porra, Quito, coloca meu áudio. Tá, não é de vacina, nem de Bolsonaro, nem de Lula, né? Boa tarde, pessoal. Rec, fala pro Patinho não se afligir com esses caras que ficam criticando ele. Isso é tudo inveja dele, porque ele é mito. Cristiano Beloli de Santo Antônio da Patrulha. Esse é teu fã, né, Pato? Um abraço ao Cristiano Beloli. Qual o grau do parentesco, Pato? Esse é parceiro. Esse é pelo Pato. Eu já fiz um pix pra ele. Ah, é? Então aí tá explicando. Tá entrando na conta agora. Pois é. Eu não quero entrar nessa de que tem lugares que tem muvuca, tem supermercado com excesso. Eu frequentei na praia um supermercado esse final de semana, tinha uma quantidade X de ficha e iam entregando. E a pessoa que ia saindo ia devolvendo. Quando zerava o número de fichas, fechavam a porta do supermercado. Tá certo? Agora tem que sair 2 para entrar 2. Sai 3, entra 3. Não, eu tô apavorado, viu, o Rec? É só para encerrar esse assunto. Tu é só entrega aí, Pato? É isso aí. Não, eu estava conversando com essa minha vizinha, a querida Claudinha Brás, ela que está trabalhando no setor de Covid lá do Hospital de Clínicas, e hoje ela me passou essa informação da quantidade de jovens que estão se apresentando lá com esse problema. Então isso aí realmente me chateia, me preocupa bastante. Quem é que tá embalado desse jeito aqui? Deve ser nosso amigo, porque ele xingou, mas de uma forma carinhosa. Hamilton Frank, para mim ele me mandou para Lagoa Vermelha para vender bateria. O delegado ele colocou um adjetivo que eu não posso ler no ar, mas elogiou o Pato e o Dalpisol. Grande Dal. Dal. Pô, mas tu enche o saco do Dalpisol, né? E ele xinga vocês, né? Fã-clube do Pato Mouri de Trier, na Alemanha. Opa, um abraço lá para o amigo lá da Alemanha. Obrigado mesmo, um abraço. Te chamou de enciclopédia. Opa. Isso aí, eu não sei só se é... Newton Santos. O Newton Santos foi chamado de enciclopédia, né? Exatamente, porque tinha um repercutório impressionante, né? Meu sonho era ver o Pato dando um beijo carinhoso no Kenny. Qual é a chance de uma dessas, Pato? 0. Como? Nem quando você... Tá, e se a iniciativa for dele? Não, eu vou aceitar, porque eu, em 30 anos que morei na Itália, sempre aceitei o beijo carinhoso que os italianos... Então tá resolvido. Reencontro, Pato. Dão no rosto das pessoas. Depois de mais de um ano aí de pandemia, sem se ver, seria um momento bonito. Não, quando eu vou à Itália, eu beijo meus amigos, por que não? Não, mas se partir... Quer dizer, então tá, já negociamos aqui. Então ele não é teu amigo. Se partir do Kenny, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Pato só não toma iniciativa. Aqui não tem ódio. Nesse coração aqui não tem ódio, só tem amor. O amor é lindo. Olha aqui, Rec, não estou inventando. Tem um canal no Facebook da famosa União Gremengo. Pode conferir. Até o canal TNT Esportes publicou, diz o Rafael. Mas aí é aquela história de... Não tem nada a ver, de entregar resultado e tal. Isso aí, vamos pular essa parte, senão o futebol vai perdendo totalmente a graça, né? Bom dia, Requito Narigudo. Tá tudo bem lá em casa, ainda bem que você avisou.
Manda um abraço pro meu pai, ele é teu fã. O nome dele é José Carlos Pittini. Ou é Pitinini, mas tá escrito Pittini. Abraços do gremista Leandro. Agora assinou Pitinini, então é Pitinini. É Pitinini. Faltou um I entre os dois N's ali, então é Pitinini. Leandro Pitinini, grande Leandro Pitinini. O Pato entregando a paçoca, beijar o Kenny. É isso aí, o resto eu não vou ler aqui, Leandro. Ficou meio bagaceiro. Não, se a iniciativa partir dele, não tem problema nenhum. Eu sou louco, eu estou me despedindo de todos. A contrapartida vai acontecer, tranquilamente. Vamos, Requito. 30 anos, meus amigos, na Itália. Vamos, Requito, então vamos. Lagoa Vermelha, que eu sinto saudade. As gaúchas. Vai, adivinhe. Grande Requito, grande abraço, cara. Diego Petuco de Alvorada, um abraço pra toda a galera aí. Mas aí o Haroldo limitou com a tua voz também. Vou dizer uma coisa. Fala, Rec, moro na Itália e pelo menos aqui no norte não se beija ninguém. De repente mais pro sul da Itália, sim. Ó, não, mais no norte também. Quer dizer, o cara mora lá e não sabe, Pato. É inverdade, é uma inverdade. Eu trabalhei. É para pegar no teu pé, então, é isso? É, para pegar no meu pé, porque eu trabalhei em televisão também em Milano, que é no norte da Itália, vamos dizer, seria a capital do norte da Itália, e se beija igual como se beija no sul. Então, esse meu amigo aí está dizendo uma inverdade. Mais um ano com o Renato mandando e desmandando na imprensa. Tá faltando gente com mais coragem para perguntar. Eu acho que tá faltando a entrevista ao vivo. Ontem foi. Pois é, mas agora sim, estava então, no caso, faltando. Porque também recém a temporada está começando. Mas ontem foi só o Renato, né? Não teve entrevista com o dirigente. E não é ainda a hora de acirrar e tal. O Renato vai ter que refazer o time. E também não é só pau, né? Não é toda hora que a gente tem que ir no rim do treinador, não é toda hora que o treinador tem que ir no nosso rim. Tem que ter o time. Agora, já é uma vantagem. Eu só quero que ele é melhor. Eu só quero que ele não esqueça mais que Lucas Araújo faz parte do elenco do Grêmio. Não quero que ele esqueça que Darlan faz parte do elenco do Grêmio e joga mais do que o Matheus Henrique. Só quero isso. Será que foi ele que escalou o Lucas Araújo ou foi o presidente? Bom, aí você está fazendo uma insinuação perigosa. O Lucas Araújo, ele poderia ter começado ontem, né? Mas começou com o Tassiano, de novo. Eu acredito que contra o Ayacucho, Pato, sem o Pinares, o Tassiano vai ser adiantado e aí o Lucas Araújo entra para jogar ao lado do Darlan. É o que eu espero. E aí o seguinte, a gente fica aqui no microfone, fica o Ferrari Júnior, fica o pessoal que conhece a base, Gustavo Schmitz, fica todo mundo falando bem do Lucas Araújo. Todo mundo, o doutor Elvio Henrickson, o único primeiro volante que o Grêmio tem é o Lucas Araújo, pois é o único que nós não vimos jogar. Aí joga Lucas Silva, joga composição A, B, C, D, até o Tassiano de volante. Mas não é da função. Que não tem o Cacuete. E esse que tem o Cacuete, que é da função, não joga. Mas a culpa não é nossa. Se até ontem a gente não tinha tido a oportunidade de ver em ação esse menino Lucas Araújo. Eu tinha informações maravilhosas a respeito desse menino. E o menino que demonstrou ter muita personalidade, amigo. Porque ontem ele praticamente arrumou aquela penalidade para o Grêmio. O Léo, né? O Léo que sofreu Pereira. A penalidade, mas num passe do Lucas Araújo. Pegou a bola, botou embaixo do braço e deixou bem claro para todos que estavam em volta. Quem vai bater sou eu. E deu. Até ontem o Lucas Araújo tinha tido 6 minutos contra o Pelotas na Recopa Gaúcha do ano passado e entrou os 44 do segundo tempo contra a Católica na Libertadores. Tinha sido essa a minutagem dele no profissional. Tinha fechado 10 minutos. O Guilherme fechou com chave de ouro aqui, Pato, pra tu não ficar triste com ele, tá? Tô mexendo com o Pato. Se beija sim. Estou em Brécia.
De repente eles estejam com saudade dos teus beijos, Pato. Lá em Brescia, norte da Itália. Olha aqui, ó, time do Grêmio, vamos lá. Breno, Wanderson, Kahneman, Jeromel, Barbosa, Lucas Araújo, Rafael Carioca, Jean-Pierre, Roger Guedes ou Léo Chu, Diego Souza e Ferreirinha. Não precisa investir muito. Falta é ser inteligente em usar a base. Quem manda dizer aqui é o Magnus Batista. Essa base do Grêmio é maravilhosa, viu? É rapidamente concebida, né? A execução do trabalho dos homens da base do Grêmio é extraordinária. Tem que saber aproveitar, né? Cada dia o Grêmio propõe um jogador novo, né? Uma figura nova vinda da sua base. Olha, ontem Lucas Araújo, esse Gui Azevedo. Gui Azevedo. Esse Léo que entrou também. Léo Chu que veio do Ceará. O Léo Pereira. Léo Pereira também entrou. Léo Pereira. O Léo Pereira entrou. Esse Juan, zagueiro, que inclusive o delegado é fã desse Juan. Wanderson, enfim. Tá, e por que tem que ter 24 anos para jogar com o Renato, 23? Bom, aí tem que perguntar pro Renato, mas eu acho que... mas daí na hora de vender... Os do Renato vão diminuir lá no Grêmio, viu? Mas aí na hora de vender, o Renato é que tem todos os méritos. Eu já me paguei 5, 6 vezes. Só que engraçado, né? O Renato ganha 12 milhões por ano, sem considerar 13º e férias. Então esse negócio de me paguei é meio relativo, hein? Olha... Muitos torcedores adoram habladores e não têm paciência com os jovens. Já querem sepultar o Jean-Pierre do time. Adoram os habladores, pois foi só o Pinares jogar bem contra o Brasil e Ayacucho que já querem ele no lugar do Jean-Pierre. Agora, o Jean-Pierre virou naba. Coloca ele na mão de um treinador de verdade para ver se ele não vai render. O Renato nem sabe treinar, é um fanfarrão, distribuidor de coletes. O Luciano também não jogava quando estava aqui, saiu e foi artilheiro. E dá para lembrar o Marinho também, né? Em setembro o Renato completará 5 anos de Grêmio. Nos últimos 3 foram só fiascos. Jonas Gremistas de Gravataí. Não, o Grêmio eu acho que não vai desistir do Jean-Pierre, faz muito bem não desistir do Jean-Pierre. Porque o Jean-Pierre tem ainda uma idade bastante tenra, é um jogador que pode melhorar, eu acho que ele tem a consciência que pode melhorar. Você, ouvindo as entrevistas do Jean-Pierre, você se dá conta que é um menino que consegue fazer uma autoavaliação a respeito do seu rendimento. Tem que melhorar, mas não dá para desistir de um jogador com a qualidade dele. Um jogador que com a bola nos pés sabe o que faz. Então o Grêmio vai ter que ter um pouquinho mais de paciência com o Jean-Pierre e o Jean-Pierre vai ter que entender que ele tem que ser mais intensivo nos jogos. É isso aí. Depois... Não existe desistir, né, fato de um jogador como o Jean-Pierre, que é ativo do clube, 22 anos, talento ele tem, olha o jeito que ele pega na bola, por exemplo. Mas é claro que ele precisa melhorar e isso é dever do técnico. E eu concordo em partes com o Jonas quando eu digo que o técnico ele potencializa o jogador. Se tem tantos jogadores abaixo, é porque há um problema coletivo. O Jean-Pierre dentro de um time encaixado é natural que renda mais, isso é com qualquer jogador. TT nunca mais, né? Fazer o que fizeram com o TT aqui é brincadeira. E por isso que um pouco eu entendi a irritação do Pablo. Tá? E olha o Ferreirinha aí, ó. Se não fosse a insistência, deixa lá, tem que entrar nas regras do clube. Alguns não têm regras e aí acabam furando a fila, ganhando mais dinheiro. Outros têm regras, depende da simpatia. Então para aí, vamos se respeitar. Breno, Wanderson, Jeromel, Kahneman, Guilherme Guedes, Lucas Araújo, Darlan, Léo Chu, Pinares ou Jean-Pierre, Ferreirinha e Diego Souza, Rafael do Bairro Santana. Impressionante, né, Pato, Nicolas, Heloíse, como não se fala mais do PP. O pessoal deletou o PP, ó. E teve polêmica ontem de novo, né? Não é mais jogador do Grêmio, né?
E teve polêmica ontem com o empresário dele de novo, né? O empresário não poupa, né? O Adriano Espadoto comentou uma foto do PP. A foto é o PP abraçando o Jean-Pierre, aquele negócio, estamos junto, irmão e tal. E daí o Adriano Espadoto colocou embaixo que salvou o poderoso chefão que agora vem com ingratidão. Algo nesse sentido, claro, se referindo ao Renato. E a uma suposta ingratidão com o seu atleta, o PP. Mas não tem ingratidão nenhuma nisso aí. O PP já foi vendido, já está conseguindo realizar o seu maior sonho, que era jogar na Europa. Está com o troco no bolso, e eu acho que o Grêmio teria que providenciar na ida do PP imediatamente para a Europa. Mas não pode jogar, né? Esse é o problema, e aí deve ter acordo com o Porto para ele ficar fica aqui. Lá se adaptando. O Pato, centroavante do Inter, fez isso, né? E ficou um bom tempo sem jogar lá e treinando no Milan. Mas era um caso diferente porque ele não tinha idade ainda, né? Era esse o motivo. Mas aqui, uma outra situação, né? A revolta do Espadoto é que ele queimou o jogador publicamente, né? Quando o Grêmio estava em má fase, como ele não assume a culpa, ele colocou a culpa no PP. Sobre o PP, perguntem pro empresário dele aí. E aí o presidente deu uma mijada no Renato, dizendo, não, o empresário está nos ajudando, nós precisamos vender o PP, ele está nos ajudando nesse negócio, que está praticamente definido, e nós precisamos do Espadoto. E aí o Renato se aquietou, mas senão o Renato estava expondo o PP, jogou o PP às feras, porque o PP não tinha nada que ver, só ele, sozinho, com o mau desempenho do Grêmio. O Grêmio teve 17 empates, e aí a culpa é do PP. Quer dizer, então, todo o mérito do pouco que o Grêmio fez, que foi ir para a pré-Libertadores, é do Diego Souza e não do Renato. Se não fosse os gols do Diego Souza, o que sobraria para o Grêmio? O que sobraria? Mau desempenho da meia cancha. O Renato tem essas tiradas assim, infelizes, né? Isso aí faz parte do personagem. Jean-Pierre não tem interesse no jogo, não tem intensidade, não serve para o futebol profissional, é um ganso. PP não está mais aqui, a cabeça e a alma estão em outro lugar. Ronaldo, gremista de Higienópolis. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso fã Jorge Melo, grande Jorge Melo, está sempre nos acompanhando aí, né? Legal, grande Jorge Melo. Conselheiro Colorado. O milagre desse programa de hoje, o Dupla em Debate, é que nós conseguimos falar, mesmo com a apresentação do nosso querido REC, que deu espaço para nós. Isso aí é capa de jornal. Que justiça, Pato, que justiça. Na verdade, o cara que não consegue falar comigo é incompetente, porque o microfone estando aberto, né? Se o sujeito não se impuser, não pode trabalhar em rádio, né? Tem que trabalhar na contabilidade, no comércio, na agricultura. Quer dizer que tem que entrar na tua respiração, né? Não, tem que entrar com competência, com boas ideias, com ritmo de rádio. Aí não tem problema nenhum. Mas todo mundo aqui faz isso, né? Sim, claro. Por isso que todos falam comigo, não tem problema. É que essas lendas acabam transitando, né? É verdade. E é por isso que eu tô com pouco tempo de rádio, assim, por ser um cara autoritário, 36 anos. Tem que chegar atropelando, Pato, com as duas pernas, assim, ó, direto. Voador, azar. Tem que chegar chegando. Que não tem VAR. Domingo fazendo churrasco e ouvindo a Grenal, super fã, abraço do Everton Ursinho. De Canoas, você, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Tu não tá escrito na Associação dos Músicos, cuidado. Tu e o Mortadela. Olha aqui, ó. Dá pra levar a sério, né? Não é, olha aqui, ó. Tem muito mais gente batendo no PP do que elogiando. Mas engraçado, o PP entrou tão bem no lugar do Everton, né? Caiu recentemente, mas ele entrou bem no lugar do Everton. O PP é um jogador muito, muito interessante. Eu tenho certeza que o PP vai fazer sucesso na Europa, até porque considero o PP
com um repertório de jogadas até melhor do que o Everton. Ai. Eu acho o Everton melhor, principalmente nos curtos espaços, né? O PP, ele precisa de espaço, de um lançamento e profundidade para ele ganhar na velocidade do marcador. O Everton consegue... É mais goleador. Pode ser, mas o Everton, ele cria situações em pequenos espaços, né? Ele tem o drible curto, o PP é mais do drible longo. Mas como é dinâmico, né? O futebol, o PP e o Jean-Pierre sendo apedrejados aí pela torcida do Grêmio, há pouco tempo eram as grandes esperanças, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Rec, como um cara que te conhece e admira... não, mas aqui, ó, o Luiz Carlos Exel Júnior, meu ex-colega de cursinho, as comparações são inevitáveis, né? Quando chega um técnico, se faz comparação com outro. Daqui a pouco, o que saiu vai ficando para trás, nem se fala mais. Mas hoje é inevitável a comparação, né? Não adianta nada. Quer os meus amigos queiram, quer não queiram, tem que fazer a comparação. Quando surgir alguém no lugar do Renato, vai ser uma bronca. Porque aí é o seguinte, tem os anti-renatistas e 80% renatistas. Vai ser, acho que é por isso que o presidente não troca, para não se incomodar. 80%? O Renato é bom treinador. Não, já foi 80%. Não, agora é não. bem menos, né? Hoje houve uma divisão quanto à renovação do Renato. Acho que ainda dá 6-4 pro Renato, será que não? O Renato é bom treinador, gente. Mas precisa se reencontrar, né, Pato? Qual é o esquema dele? É o posicionado, Pato, como é que é o... Não dá. É o posicionado... É o funcional. Não, tem um, como é que é apoiado. É o jogo apoiado ou é o jogo posicionado do Renato? Pode ser as duas coisas, né? Onde é que o Renato será que estudou? Na escola do Guardiola? Qual que será? Do Mourinho? Não, mas antes do Guardiola, nós tivemos lá... O Rinus Michel, o que usava o overlap e tal. Nós tivemos no futebol italiano um treinador que passou pela Roma, ganhou título na Roma, ganhou título também no Milan, chamado Mr. Lidl, que era um sueco, que aliás foi o autor do primeiro gol da Suécia naquele Mundial de 58 que o Brasil venceu. E Lidl tinha uma teoria, ele dizia: enquanto nós tivermos a bola, não seremos ameaçados pelo adversário. Esse é o futebol do Renato. Enquanto estivermos com a bola, não seremos ameaçados pelo adversário, porque a bola está conosco. Por que pro Abel vale uma regra esse ano e não vale pro Renato? O Renato não estava querendo mais a bola e na única proeza que fez, que foi contra o São Paulo, foi com 24% de posse de bola. Qual é a opinião do Pato que eu levo em consideração? Não, é que o Renato enfrentou um problema sério que foi a saída do Everton. Não, o Abel enfrentou um problema sério que foi ter meio time fora. Mas teve aquela... O problema maior do Renato até não foi a saída do Everton, foi a decadência notória do jogador que era, vamos dizer assim, a sua referência, que é o Maicon. Mas se desmontou tudo. Teve aquela declaração infeliz do Renato, aquela metáfora do motel, que ele disse que a posse de bola não importa pra ele, né? Não vale de nada. Então eu não vou por essa linha tua. Eu acho que o Renato é um técnico que dá muita liberdade pros seus jogadores. Os jogadores têm até um certo caos, assim. E aí quando o time... O Renato gosta de ter a bola. Gosta que Depende, Pato. Depende. Mas o Renato faz uma antítese do jogo de posição. É um time, às vezes, anárquico até demais. E aí, se o time não está bem ajustado sem a bola, cria problemas. Vocês sabiam que o anarquismo é o sistema mais perfeito do mundo, né? Porque a anarquia que se usa de forma pejorativa, ela é exatamente o contrário. O sistema político... Principalmente quando confundimos democracia com anarquia. Mas aí que tá. Anarquia podem ver nos autos aí. É o sistema político mais completo do mundo.
E a gente chama de anarquia. Mas eu não estou dizendo que sejam vocês, é todo mundo. É todo mundo. Essa anarquia. A gente chega num lugar onde estão gritando, a gente já chega dizendo, mas que anarquismo isso, que anarquia. Mas, bom, também não vou terminar dando aula, né? Olha aqui, ó, eu vou terminar com uma sacanagem comigo mesmo aqui. Sequência com o Bruno Flores, Tarde de futebol? Isso, né? Então já tá aí o Lucas Dias. Nunca mais tinha visto o Lucas Dias, continua mascarado. Cada vez mais. Tá com os pilas. Faz dias que tu não vê. Agora o Lucas Dias não é mais do dia, ele é da noite, né? Só melhor. Tamo junto, Dixon. Tamo junto, Dixon. Agora sim. É domingo, hoje é domingo. O dia Olha aqui, ó. Eu vou terminar com uma sacanagem. Chegou aqui 2 panquecas maravilhosas, trazidas pela minha vizinha, sensacionais. Então eu vou agora degustar essas panquecas e depois volto mais tarde com vocês aí, tá? Volta aqui, olha aqui, ó. Boa tarde, Rec. É verdade que quando tu fez o teste do Covid no nariz, tiveram que colocar uma extensão na vareta para fazer o teste? Antônio Francisco, bairro do Igara, Canoas. É a vareta aquela da medição, viu, não é? Tá tudo bem em casa? Não, é isso aí pro Francisco. Antônio Francisco, do bairro Igara. Muito bem, olha aqui, ó. Ofereçam para o Atlético Tassiano, Vanderlei, mais um caminhão de dinheiro pelo goleiro Santos. E ainda é barato. Tá aqui o Souza, ó, dando uma ideia boa, hein? O Atlético Paranaense já quis o Tassiano. O Vanderlei é goleiro. Daqui a pouco, né? Vá que colhe. Vanderlei Tassiano pelo Santos? Não, ninguém é bobo lá no Atlético, meu amigo. Mas ele era reserva lá há pouco tempo. Luiz Adriano vem. Será Alex? Não entendi. Santo Antônio, boa tarde, manda um abraço pro Adriano, meu cunhado. Aí ele tá perguntando, vem, será? Aí, só que ele emendou toda a frase. Alex de Santo Antônio, boa tarde, manda um abraço pro Adriano, meu cunhado. O Renato disse que não, né? Não tem. O Luiz Adriano tá fora do patamar financeiro do Grêmio. Fazer uma graça. E aí, ó, se o Luiz Adriano está fora do patamar financeiro do Grêmio, o que a gente vai falar do Douglas Costa? Tá fora também. Pelo amor de Deus, mas fico alimentando. Não, mas agora, depois que cada coisa que a gente ouviu. Três me disseram chance 0. Mas aí 3. Fico curiosa pra saber quais são essas contratações de peso, então, que o Grêmio vai trazer. Mas tem tanta gente. Esse Alex Teixeira foi pro Vasco, afinal? Não, né? Não. Eu gosto desse Alex Teixeira. Eu gosto desse Alex Teixeira. Esse aí serviria pra Grêmio Inter. É bom jogador. Meu Deus, eu não posso ler essas piadas de vacinação e coisas aqui, que eu tenho 500 aqui contra mim, né? Vão pro raio que o parta. Bender de Montenegro, tá tudo bem em casa, então tá bom. Se tá tudo bem em casa, segundo a matemática do Pato, para encerrar, a porcentagem para quem gosta do Renato é 130% a 70%. Para quem não gosta. Exatamente. Rec, manda um abraço para os meus amigos. Tá bem. Tu acha que eu sou aquele ex-narrador? Vem aí. Nos tempos modernos até a matemática mudou, viu? Isso, é verdade. Tu tá à frente do teu tempo, Pato. Um grande abraço. Exato. Um abraço, querido. Eu te assistia por como é que é, por satélite, quando você apresentava lá na RAI. Que beleza, muito obrigado. É isso aí. Vem aí o Bruno Flores. Boa tarde. Boa tarde. Rádio Grenal.